Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de inteligência emocional para os pais. Como sabemos, inteligência emocional é um termo que foi altamente difundido a partir do livro publicado por Daniel Goleman, em 1986. E a partir desse termo, ele falava que as emoções eram fatores fundamentais que precisavam ser trabalhados para que pudéssemos desenvolver a nossa inteligência. A partir daí, vieram novos estudos sobre emoções, sobre os sentimentos, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui, de como essas emoções, como esses sentimentos precisam ser trabalhados pelos pais para que eles possam alcançar os resultados que eles almejam ter junto aos filhos, para que nós, pais, possamos criar filhos e futuramente adultos emocionalmente saudáveis. Então, quando falamos de inteligência emocional, estamos falando de um termo relativamente novo. Nós estamos falando de trabalhar com emoções, trabalhar com sentimentos, de sermos verdadeiros preparadores emocionais dos nossos filhos. E em outros aspectos isso já ocorre, quando trabalhamos conhecimentos técnicos ou quando trabalhamos questões físicas ou de saúde. Desde o início, desde da nossa infância, ouvimos muito isso de professores. Esse menino é bom em português, ele vai ser um bom advogado. Esse menino gosta de estudar, ele vai ser um médico. Ou ele é bom em matemática, vai ser um engenheiro. Então, quer dizer, aspectos físicos, técnicos, já são trabalhados nas disciplinas, na própria escola. E hoje em dia trabalhamos mais também os aspectos de saúde, os aspectos físicos, inserimos nos nossos filhos hábitos alimentares mais saudáveis, eles praticam atividades físicas de forma mais regular, conseguimos ter uma alimentação mais balanceada. Mas e os aspectos emocionais? Como que conseguimos desenvolver esses aspectos emocionais? Como que isso, a partir de nós, das nossas experiências de vida, nós conseguimos influenciar as experiências de vida deles? Isso ocorre no dia a dia a todo instante. Nós que somos pais sabemos dessas situações. E como nós vamos nos preparar para poder passar esse aprendizado para os nossos filhos. Então, e precisamos assumir a responsabilidade sobre esse papel de pais desde o início da gravidez, desde o primeiro momento em que temos a alegria de saber que seremos pais. Porque já no início da gravidez existem emoções, sentimentos que precisam ser trabalhados. É isso mesmo, existem várias pesquisas, vários trabalhos que são realizados nesse sentido. E é comum também, nós sabemos disso, determinadas músicas que ouvimos enquanto estávamos no útero da nossa mãe, são músicas que lembramos, que ouvimos, sabe? Quando nascemos, já ouvimos a voz da mãe, a voz do nosso pai, e ali já reconhecemos o quê? Carinho, afeição, já reconhecemos ali algo que nos traz segurança. Então é importante, já desde o primeiro momento, saibamos trabalhar essas emoções. Então, quando perguntamos, mas quando vamos assumir esse papel de preparadores emocionais, de trabalharmos com as emoções dos nossos filhos, ela vai desde o início, desde o começo da gravidez e ao longo da criação dos nossos filhos. E é muito importante termos a consciência disso e a responsabilidade, porque no dia a dia lidamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E a criança espelha as nossas emoções, as nossas atividades o tempo inteiro. Então, se somos muito irritados, ou se não sabemos trabalhar com a raiva, ou não sabemos trabalhar com a tristeza, ou mesmo com a alegria, isso vai afetar diretamente os nossos filhos. Por mais que acreditamos que isso não, eu chego em casa, eu mudo, nós estamos falando de crianças que puramente atuam de forma inconsciente. Nós temos o nosso cérebro consciente que fica a todo instante nos orientando. Enquanto a criança não, ela é totalmente inconsciente, ela consegue tirar da gente a nossa essência. Por isso que muitas vezes nós falamos, a criança ela enxerga a pessoa além da alma, ela sabe ela conhece as pessoas, é porque elas são inconscientes e elas criam essa empatia também com o nosso inconsciente. Essa questão do consciente, inconsciente, nós vamos falar mais em outros vídeos. Mas é importante aqui ficar essa lição de que como que nós estamos nos comportando em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções para que possamos passar isso para os nossos filhos. Nós não conseguimos passar um aprendizado para eles que seja diferente daqueles que nós temos para nós. Então, quer dizer, a gente só consegue entregar aquilo que a gente tem.
que a gente não tem, a gente não consegue entregar. Então, nesse primeiro momento, nós falamos da responsabilidade do nosso papel e agora do conhecimento das nossas próprias emoções, do autoconhecimento. E essas são características que já foram citadas lá atrás por Daniel Goleman, na inteligência emocional, e que nós vamos trabalhar agora voltado para o atendimento dos pais. A partir do entendimento das nossas emoções, vamos poder melhorar e entender melhor as emoções dos nossos filhos. E precisamos estar atentos às experiências de vida que eles estão tendo. Exatamente, experiências de vida, que são os momentos de troca com os amigos, de troca com a família, de troca de emoções, de troca de sentimentos, daquilo que ele está pensando, de como as situações do dia dele estão fluindo. E para isso precisamos o quê? De criar empatia. Precisamos entregar o quê? Qualidade do nosso tempo, não quantidade. Quando estamos com os nossos filhos, precisamos estar atentos àquele momento que estamos com eles. Se vamos brincar com eles, vamos brincar, vamos ser crianças naquele momento, ao invés de tentar resolver um outro problema que nós sabemos que não tem como estarmos em outro lugar fazendo outra coisa, não tem como a gente buscar desenvolver outras ações estando ali. Então, quer dizer, ou a gente vai se irritar facilmente com aquela situação com o nosso filho, porque estamos irritados com alguma outra situação do trabalho, ou da nossa vida pessoal, ou com algum colega, ou amigo, ou mesmo em casa com a família. Quer dizer, estamos ali, vamos brincar, vamos brincar. Vamos dedicar 100% daquele tempo aos nossos filhos. Vamos ser criança nesse momento. Então, quer dizer, nós podemos e devemos trabalhar dessa forma com os nossos filhos. Nós devemos dedicar, se aquele tempo é para ele, que seja o menor tempo que seja, mas seja só para ele. Não é um tempo para ele junto com o celular, com a televisão, com um rádio, prestando atenção, tentando desenvolver algum projeto. Não, aquele tempo com ele é um tempo para ele, porque as crianças percebem isso, e isso cria empatia, isso cria afeição, isso cria amor, carinho, e é isso que nós precisamos trocar com os nossos filhos. Porque é a partir desses sentimentos que vamos conseguir entender os sentimentos deles também e poder interferir, inclusive com perguntas que vamos aprender também ao longo dos trabalhos que nós vamos fazer aqui, perguntas que vão trazer para nós as respostas que precisamos para que possamos desenvolver neles os sentimentos de forma a torná-los adultos emocionalmente saudáveis. Então a lição que fica aqui é em relação à experiência de vida deles. Estamos prestando atenção na experiência de vida que nossos filhos estão tendo? Muitos podem falar, mas meu filho tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sim, eles estão tendo experiências de vida. Experiências de vida que nós precisamos estar muito atentos. Um exemplo prático, a criança quando nasce um irmão, que aquela criança tem que começar a dividir uma determinada situação que antes ela não dividia, já vem ali um sentimento de rejeição. Sei que muitos pais, muitas mães podem falar, não, mas eu não rejeitei meu filho. Só de você tirar ele dali, pegar o outro filho, é um sentimento de rejeição. Lógico que tem que ser trabalhado, que isso tem que ser explicado, que isso vai ser conversado, e muitas vezes não vai ficar trauma nenhum para a criança. Só que tudo isso tem que ser percebido, tudo isso tem que ser falado. Então, quer dizer, quando assumimos lá atrás aquele papel da responsabilidade, essa responsabilidade ela é muito grande e é uma responsabilidade que nós temos que ter com os nossos filhos, estar atentos o tempo inteiro. Então, quando estamos com eles, devemos estar 100% com eles. Turma, então, para poder a gente fechar esse primeiro vídeo falando sobre inteligência emocional para os pais, nós vimos 2 aspectos que são muito importantes, que são os nossos comportamentos e as experiências dos nossos filhos, a experiência de vida que eles estão tendo. Então é isso que nós precisamos casar, é isso que nós precisamos entender nesse primeiro momento. E nós vamos falar aqui um pouco nos próximos vídeos sobre as 4 emoções básicas que nós temos, que existem mais alguns autores, alguns escritores, eles falam de 7, 8, alguns citam até 5, como o caso do Daniel Goleman no livro dele. Aqui relacionado aos pais eu quero trabalhar em específico 4 emoções básicas: a alegria, tristeza, o medo e a raiva. Então nós vamos entender como que essas emoções são importantes para a nossa vida e como isso nos afeta e de como isso vai afetar a criação dos nossos filhos. Obrigado, um abraço, seja bem-vindo ao nosso canal e acesse as nossas redes sociais, compartilhe, deixe seus comentários, que nós vamos trocando cada dia mais informações. Obrigado, um abraço.